Sejam bem-vindos ao Bono Podcast, eu sou Danilo Sumitani e hoje a gente está começando mais um episódio muito especial com uma fera da comunicação. Já vou apresentar para vocês aqui, mas antes vou apresentar a minha colega de bancada aqui, Simone Henrique. Colega e esposa. Faça seu parênteses. Deixa bem claro. E aí, pessoal, tudo bom? E hoje a nossa convidada ficou 20 anos à frente do Globo Esporte, sabe tudo de comunicação e também é uma empreendedora de mão cheia, né? A gente vai falar sobre tudo isso hoje e eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio Suiane Quevedo. Suiane, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite, né? Tô bem feliz. Eu falo muito, tá? Vou tomar conta aqui desse podcast. A gente tem 5 horas de programa aqui, né? Então. Vocês vão assistir até o final, que tá muito bom, né? Suiane, como eu já falei aqui, você ficou 20 anos à frente do Globo Esporte aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, né? Praticamente virou a cara do Globo Esporte ali de 97 até 2017, né? Aliás, 2017. Isso. Como é que foi essa experiência? Mas eu queria que você contasse também pra gente como é que foi o começo, como é que chegou lá, como é que foi isso? Então, quando eu pensei em ser jornalista, né? Que tu vai fazer o curso de jornalismo, para começar, eu não pensava em televisão. Eu queria escrever, fazer revista, fazer jornal. Por que isso acontece? Porque a gente já conversou com várias pessoas e as pessoas falam isso. Olha, a TV não era o meu objetivo. Não, a gente queria assinar matéria, entendeu? Porque eu acho que o jornalista, quem procura, né, estudar jornalismo, geralmente gosta muito de ler, de escrever, né? E talvez queira seguir nessa área, né? E era, né? E não se expor, né? Eu já, desde pequena, assim, eu fiz muito comercial quando eu era pequenininha. Ou seja, já tinha ali alguma coisa, né? Desde os 8 anos. Eu fiz o primeiro comercial do Shopping Itaguaçu. Olha, mas você tinha feito alguma coisa de teatro? Ou não? Era natural? Era. Eu queria. Eu vi na televisão que estavam chamando crianças pra fazer comercial. Eu falei, mãe, eu quero isso. E daí eu desfilei, fiz comerciais, assim, né? Que a mãe me levou. Até que eu cansei. Aí quando eu falei, mãe, não quero mais. E ela, tudo que a gente ganhava, ela dava pra mim. Eu podia comprar minhas coisas. Né? Olha, que bacana. E daí eu não quis mais. E daí, anos depois, quando eu, fui pensar o que eu ia fazer da vida, né? Eu escrevia bem. E eu me lembrava que também na infância eu ganhei um concurso de redação. Tu vê que essas coisas elas marcam, né? E depois elas vão fazer parte das tuas escolhas. Elas vão puxando, era a redação do Dia das Mães. Olha só. E eu ganhei, era nas lojas Queires, né? Na época. Olha. Então era da cidade, assim, e eu ganhei aquela... Aí eu lembrava daquilo, fiz, claro, todo mundo faz o teste de aptidão e tal. E pra mim deu comunicação ou artes cênicas. E daí eu disse, já tinha uma veia artística ali. Eu fiz jornalismo na UFSC, né? Então isso já, desde que eu passei no vestibular, já ficou bem claro pra mim, eu queria escrever. Eu me lembro naquele ano, a minha redação foi das melhores da UFSC. Num todo, assim. Então, cada vez eu ia tendo mais certeza que era aquilo que eu queria fazer. E no meio do caminho... Tu começa a fazer laboratório de rádio, laboratório de televisão. E a televisão, ela te dava chance. No jornal era mais difícil de tu trabalhar. Era mais difícil? Eu achei que fosse o contrário. Pelo número de vagas, assim, sei lá, para apresentador, por exemplo. Mas você disse que na TV tem a parte de redação. Sim. O redator, o pessoal eu entrei para ser pauteira. Tá. Eu era bem novinha. Gente, eu tinha 19 anos. Eu tava na metade da faculdade, peguei um ônibus pro Morro da Cruz e bati lá no SBT. Que eu tinha um conhecido que conhecia não sei o que, que não sei quem. E que o Ariel Botar Filho, que era o diretor da televisão, falecido já, ia me atender. Ele foi me atender assim, tipo... Despretensiosamente. Né? O cabelo era aqui assim, entrava pra dentro da calça. E eu levei, assim, os meus papeizinhos, meu currículo das coisas que eu fazia na faculdade. Tipo de rádio, de TV. Sim, outra experiência você não tinha, só nada. da E ele assim, faculdade. Eu tenho uma vaga aqui de pauteira, tu quer? E eu falei, quero. E ele precisava mesmo, né? E ele me botou ali, mandou eles me ensinarem. E daí, eu ia de manhã e eu comecei a pedir pra sair nas férias com a equipe de reportagem. E eu gravava, eles eram muito legais. Tanto o cinegrafista como a repórter, os editores, eles montavam as matérias pra mim. Pra eu ir mostrando pra ele.
A primeira vaga que teve, ele... Porque não era valendo nessa época aí, você gravava pra deixar de pra material. ele ver, entendeu? Tá. Aí quando uma repórter saiu, que era minha amiga, foi pra outra emissora, ele me colocou na reportagem. Mas, Isso no SBT. No SBT. Então, eu tinha 19 anos. Eu fiz a posse do Paulo Afonso na Assembleia Legislativa. Que legal. Eu era muito novinha, gente, fazendo ao vivo. Como é que pode, né? Eu não colocaria hoje em dia alguém assim pra fazer. E o nervosismo naquela época tinha? Ou você já sempre foi muito corajosa? Eu acho que a gente não tinha muita noção do tamanho das coisas. Da responsabilidade. Não. Porque naquela época, as minhas amigas... vamos fazer o teste do Projeto Caras Novas. Era tipo um concurso, assim, pra fazer um projeto Caras Novas, que era um curso da RBS. E eu, vamos. E eu fui. E eram 270 pessoas. E eu fiquei entre as 5, eu e minhas amigas. Aí eles me chamaram e eu disse assim, não quero. Se eu tenho que pedir demissão, eu não quero, eu já sou repórter. Pra mim, eu já era repórter. E era, né? Sim. Tava no ar, eu tinha salário, tudo. E eles ofereciam uma ajuda de custo. E daí era o Anselmo Prada, na época, que era um dos coordenadores do projeto. Ele ligou pros meus pais e disse que ele achava que eu não tinha condição de decidir sozinha. Então, eles sabiam, assim, o quanto a gente era... A imaturidade da época era normal, uma criança. Né? Hoje, eu olho pro meu filho de 21 anos, pra mim, ele é uma criança. Pois é, e você já tava decidindo a carreira, o futuro, tudo ali nessa idade. E daí eu fui fazer o Projeto Caras Novas, e é ali que eles me mapearam pra fazer o esporte. Que legal. Você vê. E você falou um negócio interessante ali antes, porque a gente recebeu umas 2 entrevistas atrás, um empresário, que é o Daci, um abraço, aliás, Daci, que ele sempre assiste os programas, e a gente estava falando sobre o diferencial da pessoa que tem sucesso. E que muitas vezes é aquela pessoa que tem uma gana, tem uma proatividade em fazer as coisas que não é só aquilo que ela estava sendo paga para fazer, sabe? Eu sou pauteira, vou só fazer as pautas aqui, tudo bem. Não, eu quero ir lá, eu quero ir junto com o pessoal que grava, mostrar com o repórter. Interesse. Né? Gravo também, mesmo que não tá valendo nada, mas você tem ali o material, você acha que isso faz a diferença pra pessoa? Faz toda a diferença. Né? As pessoas percebem essa vontade eu acho que é de tudo um pouco, assim. Também a forma como tu te relaciona. Eu sempre fui boa com pessoas. Então, imediatamente, eu me conectei com as pessoas ali. Por isso que eles estavam prontos pra me ajudar. Tipo, a repórter, ela me dava um microfone e me deixava ir fazer enquete na Flip Schmidt. Pra mim, aquilo, gente, não tem noção. Máximo. Uma realização pessoal. Eu ia fazer enquete. E um repórter experiente, ele detesta, porque todo mundo foge. Ninguém... Sim. É igual entregar panfleto. É igual. A reação das pessoas pra... enquete no meio da rua. Não quero. É igual de entregar panfletos. Como é que convence a pessoa ali? É fácil? Cara, tu vai... É número, né? É igual venda. É igual venda, né? Tu faz 1000 abordagens pra pegar um bom. Então... E na sorte também. Mas e aí, então, você te mapearam lá e te colocaram no programa. Você já tinha essa experiência da reportagem, da câmera, mas você não tinha feito ao vivo ainda, ou tinha? Logo que estava terminando o Projeto Caras Novas, porque assim, a gente aprendeu tudo, até a gravar, assim. E era aquelas câmeras pesadas, uma TIC, bem antigas. E a gente aprendeu tudo, a editar, a gente ficou pronto. Porque, por exemplo, quem trabalhava no interior tinha que estar pronto, né? Tinha que fazer tudo. Porque tinha pouca estrutura. Então, no finalzinho, eles me colocaram para cobrir férias no esporte. Me assustou um pouco, porque assim, eu gostava de futebol, eu ia a jogo, mas era diferente, era um desafio bem grande, né? Tinha a Milena Ceribelli no Rio de Janeiro e não tinha mais nenhuma mulher. É porque era bem comum na época, eu não tinha quem me espelhar fora ela, assim, entendeu? E ela não era repórter, e eu tava sendo colocada pra ser repórter, pra ter o contato direto com o jogador, direto com as pessoas. Fora que me colocaram numa bancada do Jornal do Almoço pra apresentar o bloco de esportes. E era isso, eu tinha ali, não tinha 20 anos. E era muito novinha. Uma fogueira, né? Mas tu vai lá e faz, né? E eu acho que é isso que
querem ver nas pessoas, né? A pessoa que vai agarrar e não vai dar e não vai amarelar, né? E na época você encontrou muitas barreiras, assim, por entrar nessa área do Porque esporte? daí, pra consolidar mesmo que era um laboratório da RBS, que eles não quiseram fazer em Porto Alegre, porque era a cabeça de rede, eles quiseram experimentar em Santa Catarina primeiro, eles me mandaram pra Criciúma, pra ficar morando um ano em Criciúma, porque lá era o time de Série A. Então lá eu ia ter visibilidade. Então eles queriam não só ver como eu ia trabalhar, mas também como que o Brasil, como que o mercado ia ver isso. Era o Cleiton Celistre, na época, era o nosso diretor. Em princípio, quando ele disse que eu ia morar em Criciúma, eu fiquei com uma raiva horrível. Hoje em dia eu sou bem grata, né? E ele me disse, tu vai ficar 1 ano e eu prometo que eu te trago de volta. E daí ele me trouxe de volta para apresentar o Globo Esporte. Mas esse 1 ano, assim, claro que é muito difícil. Porque é uma mulher num espaço totalmente masculino. E existia preconceito? Claro. Você sentiu esse preconceito? Sim. E daí tu tem que estudar o dobro, né? Pra provar, né? Tu tem que provar o dobro. Aliás, em qualquer profissão, o tempo todo se provando, a né? mulher, ela tem que fazer o dobro pra ganhar igual. Pra ser reconhecida igual. E nem sempre ela vai ser reconhecida igual. Então, no esporte não é diferente, só porque era uma coisa mais estranha ainda. E na bancada do Jornal do Almoço em Criciúma, era um comentarista que eu acho que na época ele já tinha uns 80 anos. Ele era ele já faleceu, né, o Milione Neto, e ele era muito conhecido na região, então... Já tradicional. Então era um contraste, assim, né, eu muito jovem e ele, assim, bem velho, né, mas deu certo, eu apresentava o Jornal do Almoço, fazia reportagem, e, de fato, é bem difícil. O futebol não estava pronto para receber uma jornalista mulher. Não em 1996. Mas isso chegou a te afetar? Você chegou a pensar assim, acho que isso aí não vai rolar, não vai pegar, melhor eu partir para outra? Ou você teve aquela coisa de ficar, não, eu vou fazer até isso aqui pegar? Não, ali eu decidi que era aquilo ali que eu ia fazer, justamente pelo diferente, pelo insólito. Eu pensei assim, ó, esse é o caminho em que eu vou me destacar muito, porque não tem ninguém. Então, se eu fizer muito bem, eu vou me destacar demais. E foi o que aconteceu, né? Então, todas as coisas que eu queria não aconteceram, porque era um caminho, não um caminho fácil, mas era um bom caminho, era uma oportunidade incrível que ninguém estava ganhando naquela época. As outras meninas, uma foi fazer previsão do tempo, uma foi fazer jornalismo no interior, outra foi ser repórter. E eu não, eu ganhei uma posição única, que nenhuma mulher tinha alcançado. E foi tão única que ficou por lá por muito tempo, né? Foram 20 anos, né? Que você ficou... Eu fiquei 1 ano em Criciúma, e daí, conforme prometido... Eles me trouxeram, né? Foi a única vez que eu vi uma promessa dessa colar. Porque o que eu já disse, não, fica um tempo lá e depois você volta. Esquece a pessoa. Aí eu vim pra cá e daí eu fiquei foi em janeiro de 97 a maio de 2017. No mesmo programa. Então, assim, foi muito legal. Eu gosto da forma como eu levei a minha carreira. Porque no jornalismo, muita gente te olha e diz assim, mas tu não quer fazer outra coisa? Mas tu tá sempre no mesmo horário. Eu era editora-chefe e apresentava um programa de audiência altíssima. Por que eu ia querer fazer outra coisa? Eu tava no melhor lugar. Então, dali, só se eu saísse de Santa Catarina. E foi uma decisão que a gente tomou de não ir. Não quis. Não. Eu tive proposta no Rio, em São Paulo, em Goiânia, em Curitiba. Sempre aparece, né? O mercado mais forte onde é? Rio, São Paulo? Rio, São Paulo. Rio e São Paulo. Que é onde tem as cabeças de rede, né? Que é Rio e São Paulo. Que aí vai nacionalmente e tal. Isso. Que daí é nacional mesmo, né? Eu fiz bastante matéria nacional como repórter. E daí, na época do Guga, mesmo sendo apresentadora... Eu fiz toda a ascensão dele. Quando ele ganhou o Roland Garros. Aliás, que a gente tá tentando, a gente tá chavecando ali, vamos ver se uma hora dá certo, né, Guga? Ó, parece aí. Ele é bom de papo, ele é um querido. Então. Ele marcou bastante, assim, a minha... Porque foi em 97 que ele ganhou o Roland Garros. Ali no período, a ascensão toda ali, você acompanhando essa Eu tive etapa. muita sorte, né, gente? Olha só, 20 anos, né? Eu peguei Guga,
Eu peguei a Malve, né, que foi multicampeã de futsal. Eu peguei o time de vôlei da CIMED, que foi multicampeão. Eu peguei... Inédito, assim, quando a gente tava com 5 times na Série A do Campeonato Brasileiro, era Avaí, Figueirense, Joinville, Criciúma e Chapecoense. 5 times na Série A, né? O Figueirense ficou 7 anos seguidos. Então, assim, eu tinha peguei uma época bem boa. Bastante foco ali, né? Aliás, o esporte naquela época tinha essa abertura para outros esportes? Ou era uma coisa muito futebol, Avaí, Figueirense, Campeonato Catarinense? Ou conseguia acompanhar os outros esportes? Não é que o esporte não abre espaço. Na verdade, é o próprio telespectador. Porque ele dá menos audiência nos outros esportes. Então, acaba sendo natural a gente dar mais atenção pro futebol. Então, a gente dava alguma atenção pros outros esportes, até porque Guga, Falcão, grandes ídolos que tinha aqui, né? Na CIMED, Bruninho, os grandes caras estavam aqui, trabalhando aqui, ganhando aqui, então a gente era obrigado a dar espaço, mas a gente tinha um programa no sábado à tarde que chamava RBS Esporte. E ali, sim, a gente fazia reportagens diferentes, eu voei de asa delta, sabe? Eu pude fazer várias coisas, assim, falar de muitos outros esportes. Foi bem bacana. Tá, vamos falar dessa asa delta aí, que agora eu fiquei interessado. Era uma coisa que você já tinha feito? Foi um desafio lá do programa? Como é que foi isso? Então, olha só. Hoje em dia as câmeras da gente estão aqui, né? Sim. Naquela época era uma câmera aqui. Pro cinegrafista. Então, primeiro eu fui de parapente. Gente. Lá na Praia Mole. Era uma matéria pro RBS Esporte. Então, eu fui com o campeão de parapente, né? Voo duplo, e o cinegrafista também. E o cinegrafista se perdeu. Foi muito... Nossa, foi louco! Porque a gente não sabia onde ele tinha ido parar com o outro campeão. E demorou bastante, assim, porque não tinha celular, a gente não tinha como se comunicar pra gente descobrir aonde foi parar o nosso cinegrafista. Tudo bem, você não tá... Pegou o meu take, ela queria perguntar isso. Conseguiu filmar? Não, a matéria ficou bem legal. E a gente contou isso na matéria. E de asa delta, a gente fez aquela asa delta que é com um rebocador. E foi ao vivo no RBS Sport, no sábado à tarde. Gente, ao vivo. E a minha mãe... Pra dar errado. Cara, minha mãe não sabia que eu ia fazer aquilo ali em Ibiraquera. E ela viu ao vivo que eu ia fazer aquilo. Gente, e olha, minha mãe com 3 safenas, mas naquela época a gente não sabia que ela era cardíaca. Se fosse a Simone... Descobriu aquele dia. Se fosse a Simone, o celular dela ia tocar ao vivo. Gente, cara, minha mãe ficou muito nervosa porque o sinal... Quando eu subi, o sinal começou a cair e foi pro intervalo. E não voltava do intervalo, porque não voltava o sinal de lá. E daí a mãe ficou super nervosa. Mas aí aconteceu alguma coisa, né? Mãe sempre pensa na desgraça, né? Aconteceu alguma coisa. Sempre pensa no pior, né? Tá, mas era uma coisa que você gostava? Depois você fez outras vezes fora do ar, assim? Quando os meus filhos nasceram, eu nunca mais fiz nada assim. Parou, né? Nada assim. É engraçado. É engraçado, perde... Dizem... Te prepara, Simone. Perde um pouco a Simone já não tinha essa coragem de se arriscar. Já nasci sem coragem. A altura, pra mim, é uma coisa... Nossa, terrível. Hoje em dia, eu não me arrisco de maneira nenhuma. A nada. É engraçado porque eu fazia, eu não tava nem ligando. Eu vou saltar de parapente, eu vou voar de asa delta... Qualquer outra coisa, qualquer esporte radical, descer nas dunas, eu fazia. Maradona. Assim que o meu primeiro filho nasceu... Perdeu a coragem. Eu não fiz mais nada disso. Algo dentro de mim me dizia que eu não podia mais me arriscar, não era mais só eu. E como é que é o instinto, né, Simone? Isso, tu entende? Não é pra pular de paraquedas agora. Que o Danilo, ele não entende esse instinto feminino materno. Protetor ali. Quer embrulhar a criancinha num plástico bolha, assim. Ele não entende. Preparem-se. Suiane, a gente tinha falado sobre a questão do espaço que tem os outros esportes. E no Brasil, claro, o futebol domina, né? Mas a gente tem outros países, por exemplo, os Estados Unidos,
que aliás talvez nem seja tão referência assim, consegue emplacar vários esportes. Por que você acha que isso acontece? Será que esse incentivo na escola, na infância, para ter interesse é outra coisa? Que lá é o contrário, né? Lá o futebol foi colocado lá e agora as pessoas estão gostando de futebol. Aqui não. Aqui... mas eu vejo assim, o que eu vou te dizer, ó? A criança pobre, tem o basquete, né? A criança carente, ela tem uma bola. Isso. Ela vai jogar no campinho, ela não precisa de estrutura. Ela vê na televisão os ídolos, ela cresce assim. Então, aquilo ali é o sonho dela e é o que ela pode. Agora, se tu vai fazer outro esporte, tu já precisa de uma roupa diferente, de uma bola diferente, de um espaço diferente. E pra jogar bola, tu joga bola em qualquer lugar. E até na escola, né? Porque na escola a gente tinha aula de educação física, mas a aula era meio que jogar uma bola na quadra e a molecada sair correndo. Então, você não experimentava outros esportes, né? Você sabe que até, inclusive, eu sempre fui ruim de bola. Nunca foi o meu forte. Aí lá, pelos meus 30 anos, eu fui jogar e faltou o goleiro. Aí o pessoal falou, Danilo, pega um pouco no gol aqui. Eu descobri que eu era goleiro minha vida toda. Tu era bom daí? Eu era bom no gol. Olha! Porque o meu negócio era a mão, não era o pé. Só que eu nunca tinha experimentado. Se eu tivesse experimentado lá, com meus 10 anos de idade, talvez hoje eu fosse um goleiro de sucesso, né? Tá vendo? Vai saber, tem altura e tudo, né? Mas é porque... a juventude, na infância, na juventude ali, a gente é pouco exposto às outras coisas, né? Uma parcela muito pequena. Há outros desafios, né? Eu acho que tinha que ter um pouco mais de... sei lá, interesse, às vezes, do governo, acho que até mesmo do Estado. nas escolas mesmo. Nas escolas. Pelo menos, eu não sei como está hoje em dia, mas na época não tinha esse incentivo, né? De aprender outros esportes. Aqui tem bem legal, assim, a Associação de Basquete faz um trabalho muito legal. Que eles dão os uniformes, né? É ali na UDESC. Então, a UDESC, na universidade, cede o espaço. E eles têm um trabalho muito bacana. Né, e eles não, tipo assim, tu não precisa provar que tu não tem condições de pagar. É pra todo mundo. Então isso é bacana também, né? Eles abrem pra todos. Porque é isso que falta, né? Esse acesso fácil. Porque a gente pode ter vários talentos em vários esportes, mas a gente só testa o futebol. Daí se o cara é ruim igual eu era, não descobre mais nada. Futuro. Não tem. Suiane, você tinha falado também a respeito do tempo que você passou num programa de esportes, né? O programa de esportes deve ter um público majoritariamente masculino na época, se não fosse totalmente masculino, né? Tem uma linguagem diferente para falar com esse pessoal ou era a mesma linguagem dos outros programas? Você teve que adaptar alguma coisa? Porque, assim, na verdade, eu automaticamente me masculinizei um pouco desde o início. Porque os meus colegas eram homens, meus entrevistados eram homens e o público era predominantemente masculino. E então eu fui me moldando aquele mundo, assim. Tanto que quando eu saí da televisão, eu comecei a fazer o movimento oposto. Mas até hoje ainda é difícil, assim, as minhas roupas ainda são muito casuais, muito esportivas. Então eu acho que aquele mundo grudou em mim. E além do preconceito, né, que talvez tu passou um pouco na época, também existiu assédio? Não. Não? Tinha respeito, assim? Não, eles tinham muito respeito, muito respeito. Eu namorei um jogador só, que eu namorei em 96, que foi o meu primeiro ano como repórter, e que agora, hoje, ele é meu marido, né? Depois de 25 anos, por isso que ela tá falando, voltou. né, gente? Senão ela não ia estar entregando ouro assim tão fácil. E foi o único, assim. Mas, na verdade, a nossa história era pra ser... Foi o único que deu uma cantadinha, assim, né? Ele foi corajoso, ele mandava bilhetes pelo cinegrafista. Mandava bilhetes, né? Porque naquela época ela tinha mensagem. Vamos tirar a história limpa aqui. Foi iniciativa de quem? Ele mandava bilhetes pelo cinegrafista, que ele tava em Tubarão. E o cinegrafista vinha trazer a fita em Criciúma e trazia o bilhete junto. Que bonitinho. Depois, quando ele estiver aqui dando a entrevista dele, aí a gente vai fazer a mesma pergunta. Vamos fazer a cariação pra ver. É porque tem sempre duas versões, né? A sempre versão tem. de um e de outro. Suiane, e
Claro, 20 anos, a gente está falando da Rede Globo, a maior audiência que tem aqui, né, em Santa Catarina, enfim, no Brasil, provavelmente. E isso te trouxe uma fama, você era muito conhecida. Isso atrapalhou você em alguma coisa, para sair na rua, para passear, para ir num restaurante, alguma coisa assim? Não. É tão engraçado que a minha mãe e as minhas irmãs falavam, tu não percebe? Aí eu digo, eu percebo o quê? Que as pessoas estão te olhando? Pois ou é. que estão comentando? E eu não percebia, eu juro. E até hoje é assim. Claro, eu sou uma pessoa naturalmente distraída. Eu sou assim. Eu me distraio com muita facilidade e eu não tenho aquela visão sensorial. Eu ia perguntar qual é o signo. Eu sou sagitariana com ascendente em Capricórnio. Então, o Capricórnio só depois dos 30 que começou a me dominar. Por que tá te perguntando isso? Pra saber, porque a Simone também é meio avoada, assim, mas a Simone é aquário, né? Aquário? O aquariano Não, diz... aquariano geralmente é bem organizadinho. Ah, deve ter um Mas eu sempre ouvi dizer que o aquariano é meio disperso, assim, meio distraído. Tá, mas aí então você não reparava, você tava andando o pessoal ali, olhando, comentando, e pra ti... E a minha mãe ficava muito brava quando eu saía mal arrumada. Olha só. Muito brava. Até hoje ela fala, minha filha, as pessoas estão te olhando, as pessoas estão percebendo. Vão dizer que tu é uma mulambenta. Querida. Mas na época, talvez tivesse um pouco menos de problema, não tinha tanto celular com câmera, né? Ou já tinha, não tinha. Depois que apareceu, que deve ser a privacidade agora, deve estar bem diferente. Eu acho que antigamente era mais fácil, né? A pessoa podia sair YouTube. mulambenta, não era registrado. Não, e as pessoas pediam autógrafo naquela época. Hoje elas pedem selfie. Selfie, né? É bem diferente, né? Que é mais legal, porque assim, eu tenho certeza que ninguém guardou aqueles papéis. É verdade. E como é que vai provar que era seu, né? Pode escrever lá, Suiane. Exato. Aliás, uma coisa que eu ia perguntar. Na sua vida, quantas vezes você teve que soletrar Suiane para fazer um cadastro? Milhares. Alguém acertou de primeira? Não, ninguém acerta de primeira. Não, ninguém. E o pior, tá? Várias Suianes nasceram. Várias. E os pais sempre me mandavam as fotos dos bebês e elas hoje em dia são adultas, são adolescentes. E meu pai me botou meu nome por tua causa. Mas tem muitas. E tem muitas que me seguem no Instagram. E daí eu pergunto assim, mas tu gosta do teu nome? Se fosse o Orkut, podia fazer uma comunidade das Suianes, né? Suianes. Com a mesma grafia? Alguns sim, outros não. Mas aí tem os criativos, né? Que daí põe com Y, 2 N's e o H. Tem que ter H. É muito difícil. Tanto que assim, a minha irmã chama Louisiane. Daí, quando a minha mãe teve a terceira filha, que nós éramos já adultas, a gente que deu o nome. E ela se chama Larissa. Ponto. Nossa. Meus filhos são Vitor e Leonardo. Ponto. Sem ser. Não teve Y, não teve N dobrado. Nada, ninguém inventou nada. De onde veio o Suiane? A mãe ouviu uma vez um nome e era Suian ainda. E ela mandou o pai registrar assim. E ele resolveu enfeitar um pouquinho, botar um N e um E. Aí eu digo, ainda bem, né? Porque eu acho que Suian era pior ainda, porque era nome de homem, né? Não, Suiane. Mas é bonito, Suiane? Sim, mas era um nome, assim, inédito, talvez, na época, né? Ninguém tinha ouvido falar. Ninguém. Que legal, mas nome marca, inventado, né, gente? Nome inventado. Não tem nem significado, que um monte de gente tem nome com significado. Ninguém vai achar meu irmão tem um nome com significado. Não, deixa pra lá. Não vamos contar. Mas essa história é boa. É que os pais pegaram metade do nome de um, metade do nome do outro e juntaram pra criar um novo nome. E aí, claro, vai nascer a nossa filha. Eu falei pra Simone, a gente pode pegar a mesma ideia, porque eu sou Danilo, ela é Simone. A gente podia botar o nome de Danone. Ia ficar Ai, meu Deus do céu. Ai, tadinha. Ia ficar, a gente usar o mesmo mecanismo lá. Já pensou? Não, desistimos, né? Desistimos da ideia. A gente achou que não era boa, não. E quando você estava começando, lá na faculdade ainda, quais que eram as tuas referências, assim? Quem que você via, quem que você admirava no ramo da comunicação? Tino Marcos Uchoa. O Uchoa, é verdade. Pedro Bial. Eu tinha... Nossa, eles eram muito bons. Muito bons. Eles eram os meus
não contemporâneos, né? Eles vieram antes de mim, assim. Eu lembro da Ana Paula Padrão, que era uma baita repórter. Nossa. E eu acho que ela tá em outra emissora Acho que tá no hoje. Masterchef, não é? Pois Ana Paula é. Padrão, não. Quem que é do Masterchef é outra. Não lembro. Mas ela era uma ótima repórter, assim. Mas, assim, o Choit no Marcos, eu acho que eram pra mim, os textos mais refinados, assim, da Globo. Mas e aí, você acaba pegando o que da pessoa? Fica vendo como a pessoa fala, como apresenta, como é que escreve? O jornalismo é uma arte de contar histórias. Então, eu sempre procurei ver como as pessoas contavam as histórias, para daí eu pensar como eu ia contar as histórias que eu queria contar. Esse é o grande desafio do jornalista, contar histórias. Nós somos perguntadores e contadores de histórias. Então, você monta aquilo porque tem que ficar interessante, né? Para quem não conhece a história, montar de um jeito que vai ficando intrigante ali até você entregar o resultado, né? Antes já era assim, né? Antes já era uma coisa que você tinha que envolver o telespectador hoje em dia muito mais. Porque assim, a pessoa vai ligar o Globo Esporte para ver gol? Não, né? Tá Ela tudo viu na o gol internet. imediatamente, porque tu vê ao vivo. Se tu não pôde ver, tu vai ver na rede social, tu bota no Google, a pessoa vai ver os gols em qualquer lugar. Agora, o detalhe, a história por trás do jogo, as opiniões, a fala das pessoas, o melhor das entrevistas, é isso que tu tem que trazer pra televisão. Porque senão o programa vai morrer. Não tem como mais a gente fazer um programa com um monte de gols como a gente tinha. E o Globo Esporte, ele era um programa que ele tinha Santa Catarina, Brasil e mundo. Então a gente tinha que contar as histórias dos times daqui, do resto do Brasil, porque ele não deixava de ser um programa nacional. Porque cada estado tem o seu. Por isso que ele chama Globo, mesmo sendo na RBS. Ainda assim, ele leva o nome Globo, né? Ele era o único programa local que levava o nome da Globo. Mas também tinha o peso de tu ter que ter um padrão Globo em tudo e também de contar histórias do Brasil e do mundo, não só as histórias locais. Mesmo sendo um programa muitas regional. reportagens acabavam passando também, né, no jornal nacional, ali em rede nacional, né? A gente recebia as reportagens para veicular aqui. Nos blocos nacionais, assim. Mas quando tinha algum acontecimento, assim, grande em cada cidade, em cada estado Estourava também... um assunto aqui. Estourava um assunto o aqui. Criciúma subiu pra Série A. A gente mandava pra lá. pra passar Com certeza. Eu fiz matérias, fiz pro Jornal Hoje, entrei no Fantástico. Eu entrei no Fantástico, olha só, super novinha, e entrevistei o meu atual marido no Fantástico. mesmo? Que ele história. fez 3 gols. Sim. Ele foi dar uma entrevista sobre a medida da trave. Era uma polêmica muito grande. Então, ele tinha feito um gol de falta e ele era a pessoa para falar sobre a diferença da medida da trave. A gente faz 20 e poucos anos, não me lembro muito bem. Mas a gente entrou ao vivo no Fantástico, foi bem legal. Olha que bonitinho o registro. Chega a ter torcida quando é assim, da família, tal hora, tal dia eu vou aparecer no Fantástico, a galera senta em volta da TV, tinha isso? Sim, a minha mãe sempre me assistia, assim, meu pai, mas eles não tinham isso, assim, até tem colegas minhas que eu sei, assim, que os pais são super fãs. Pra eles era muito natural, porque eu comecei muito cedo. Os meus filhos mesmo não davam a mínima bola. Mínima bola. Era normal, um dia comum, minha mãe tá no Fantástico. Não, e outra, eles começaram a gostar de esporte e de futebol, eu já tinha até saído da TV. Sim. Porque eles não davam... Uma vez na mesa, o meu filho perguntou assim, mãe, você é famosa? Pai, vocês são famosos? E daí o pai dele disse assim, eu sou um pouco, mas a mãe é mais. Ele eu acho que a mãe é bem mais. Porque os meus amigos... Então, pra ele era uma coisa nova, ele não tinha percebido isso. Pois é. Pra ele era natural eu aparecer na televisão, não tinha nada demais. Porque vocês também agiam de forma natural, né? Vocês não colocavam pra eles... E ele já nasceu nesse meio, fama, né? Vendo a mãe ali...
Às vezes, não, toda mãe aparece na televisão. Pra ele era normal. Né? E quando ele era pequeno, ele fez outdoor, fez propaganda do colégio. Então, ele já se viu nessa coisa também. Ele sabia que ele tinha feito, né? Talvez pra ele ficasse mais natural ainda. Então, partiu dos colegas comunicarem ele de que a mãe dele era mais conhecida do que as outras mães. Você vê que legal. Né? E ele curtiu. Ele achou legal. Imagina. Essa área da comunicação, ela acaba chamando muita atenção das pessoas. Aliás, se comunicar é uma coisa que não é todo mundo que se comunica bem, né? Como eu agora que engasguei 3 vezes para falar se comunica. Mas também é uma coisa que muita gente tem medo, pavor, assim, de falar em público, de apresentar um trabalho. Você tinha isso e perdeu? Ou já era uma criança faladeira, daquelas que vão aparecendo? Exibida. Como é que foi? Exibida. Eu era a primeira pra bater foto. Sempre. A mãe disse que eu era sempre, de pequenininha. A minha irmã nunca gostou. Essa que é bem próxima à minha de idade. Eu já tinha feito aqueles álbuns assim, né? E o fotógrafo vinha na casa da gente pra fotografar. E ela não quis, ela se escondeu. E daí a mãe disse que eu me ofereci pra fazer no lugar dela. Fez os dois? Então eu já era bem exibidinha, assim. Era de pequena. Tanto que eu pedi pra fazer propaganda, né? Mãe, eu quero ser isso. Eu acho que é algo que já nasce, né, com a pessoa, né? Tem gente que já nasce assim. O dom pra se comunicar, né? O dom artístico. O meu filho, o sonho dele é ser cantor. Olha. Trap, assim. Então, ele escreve músicas há muito tempo. Aí, ele já começou a faculdade, largou, trabalha, tudo, mas ainda aposta nesse sonho dele, né? Que é uma coisa difícil, mas é um caminho que ele quer. E ele é assim. Ele tava no casamento da tia dele, elas disseram assim, ai, Vitor, vai lá cantar. Foi. E daí, a prima chamou ele lá e tinha o beat, né, da música dele. Ele subiu e cantou. Olha numa boa, não tem tempo ruim. E eu sempre fui assim. Ai, vai lá. De ser assim. A facilidade, né? É de ti, assim. Sim. Uma coisa que é legal, uma história que é bem legal. Na época era o Clube 12, eu tinha debutado, que a gente debutava. E a minha amiga ia ser rainha do clube. Ia ter a cerimônia de faixa da rainha. E eu tinha 16 anos. E me convidaram para apresentar a cerimônia de faixa da rainha. Eu tenho a foto, que foi o primeiro evento que eu fui mestre de cerimônias. Olha só. Olha que massa. Nossa. De repente a gente consegue mostrar essa foto, hein? Eu te mando e daí tu coloca aqui do ladinho. Isso. Vai ser legal isso. O primeiro evento da Suiane. Primeiro evento. Era o Flávio do meu lado, o rapaz, né? Que era da comunidade, assim. Nossa, tudo. Então foi o meu primeiro evento, era o baile da rainha. Eu apresentei o baile da rainha. E hoje em dia eu faço tanto evento, né? Eu apresento formatura, apresento eventos corporativos, essas coisas assim. E eu adoro. Aliás, quem quiser contratar, entra lá no Instagram, @Suiane Quevedo, chama ela pra sua festa, vai ser um sucesso, né? Eu adoro fazer formatura. Aí, ó, tá vendo? O formando nunca vai esquecer quem chamou o nome dele. Mesmo. Se chamou certo, na minha formatura foi a Laine Vargas. Não, mas eu vou na fila dos formandos. Um por um. E mesmo que seja Maria de Souza, eu leio pra todos o nome. Que é pra ter certeza, e daí quando é um nome diferente eu escrevo como se fala. Que eu acho super importante. Quem apresentou a minha formatura foi a Laine Vargas. A minha também. Aí ela falou meu nome bem direitinho. A minha formatura. Ela apresentou a minha formatura. Legal. Nossa, muito legal. E essa parte do ao vivo, das cerimônias, tem que ter um poder de improvisar ali, um rebolado, né? Você teve dificuldade com isso? Teve alguma gafe alguma vez, assim, que falou uma coisa que não devia? A gente tem que estar pronta pro inesperado, né? Porque o cerimonial tá ali, às vezes ele é rígido, às vezes não, depende do tipo de evento, né? Então, nossa, já aconteceu do formando não ir e eles não me avisarem, ou que era para chamar uma pessoa que não tava ali. Então daí, claro, te tira um pouco o rebolado, né? Porque tu não tá preparada para aquilo ali. Mas o negócio é ir sempre em frente, vamos lá. Improvisar. Vamos lá, não pode... O que não pode é travar. É travar. É igual quando a gente tá ao vivo. Errou, continua. Errou, continua. Tem que falar alguma coisa.
Sim. Senão... E no ao vivo já aconteceu alguma coisa parecida? De travar? Não, eu nunca... O que me aconteceu foi o primeiro ao vivo que eu fiz aqui foi no Orlando Scarpelli. E eu assinei Suiane Quevedo de Criciúma para o Globo Esporte. E a parte boa de você ter ficado tanto tempo, porque principalmente, por exemplo, o pessoal da rádio, né? Tá ali, 105.5 e falando o nome o tempo todo. Troca de rádio e chama a rádio antiga, né? Sim, deve ser muito pode difícil. Acontecer. Deve ser muito difícil. Não aconteceu com a gente, né, Simone? Não. A Simone sabe que a Simone apresentou o programa na rádio, né? Ah, é? Era na 105. Ai, a voz dela é verdade, na 105.5, Jornal da Noite, a Simone fez uma ponta lá, e aí ela não queria, porque ela é muito tímida. Aí ela foi fazer a previsão do tempo. Eu falei pra ela, eu vou escrever a previsão do tempo pra ti aqui, você vai lá e faz. E fiz, entrei, escrevi. Só que ela não acertou uma, porque ela falava que ia fazer sol, chovia. Ela falava que chovia, fazia... Porque ele me passava a previsão errada. Traumatizou. Não, mas é o contrário, né, de ti, assim, eu sempre tive facilidade para conversar, para me comunicar com as pessoas, mas a situação ali que me colocam sob pressão, por exemplo, falar ao vivo, gravando, quer falar, gravando, pronto. Gravando, gente, nossa, trava de uma maneira assim que as palavras embolam e não sai nada. Mas agora com o podcast eu tô começando a trabalhar, mais relax, né? Tô um pouquinho mais relax. É que na verdade gravar é conversar. Isso, É só porque a pessoa tá lá, né? Era isso que eu tinha em mente. Todo dia, quando eu entrava ao vivo, eu tava falando com uma pessoa, não com 1 milhão. Na minha cabeça, eu tava conversando com uma pessoa de cada vez. É um exercício que a gente acaba fazendo, né? Na nossa cabecinha, né? Pra poder lidar com o medo, essa com a coisa de tu não falar pra vocês. É pra você. É uma pessoa de cada vez que tá te assistindo. Cada pessoa é única. É verdade. Então, eu sempre pensava isso, que eu tava conversando diretamente com a pessoa ali atrás. Bom exercício esse. Você sabe que antes de a gente começar nesse ramo que a gente tá no comecinho, né? Desse ramo da comunicação aí, a gente foi fazer um curso. Aliás, um abraço para nossa professora lá, que é também a Simone, né? Simone Rigotti, tem um curso de locução aqui em Florianópolis. E a gente foi lá fazer e durante o curso eu fui me interessando ali e fui pesquisando. E uma das pessoas que eu pesquisei foi você, né? Entrei lá no Instagram, olhei e eu mostrei para Simone. Falei, Simone, dá uma olhada nisso aqui. Ela fala... Qual Simone? Com a Simone. A Simone, minha digníssima patroa. Eu falei, dá uma olhada só. Ela não fala só com a boca. Ela fala com a mão, ela fala com o corpo, o jeito que ela gesticula, ela sabe o que é fazer, sabe onde a mão vai estar em cada momento. Você treinou? Como é que foi esse laboratório para conseguir essa expressividade? Não, gente, é o contrário. Não, é o contrário. Porque o que aconteceu? Eu, durante muito tempo, eu apresentei aqui, né? O Globo Esporte, ele era fechadinho, em croma. E não aparecia as pernas, não aparecia nada. Era aqui. Então, quando a gente foi pro cenário de corpo inteiro, eu não sabia nem onde botar minha mão. Então, era uma coisa totalmente nova. Claro, quando eu tava na rua, né... Já tinha isso de poder falar, mas tu tem um microfone, é diferente. Tu tem não bengalas, livre, né? Eu tinha a minha prancheta. Até hoje a prancheta tá lá no Globo Esporte. A gente fez assim de acrílico e colocou um adesivo ali, né? E daí eu tinha ela na mão, assim, porque eu gesticulo demais. É o meu jeito de falar. E outra... Fala com as mãos, né? Se comunica com as mãos. E eu me mexo muito pra falar. Teve uma vez que eles fizeram... O meu editor-chefe que fez ainda, que era o Gustavo. Ele fez um clipe com todos os meus pulinhos. Era uma brincadeira que eles fizeram. Porque eu falava... E dava um pulinho? E dava um pulinho. E o que eu recebo até hoje das pessoas falando do pulinho, que eu pulava na hora de falar. E é o meu jeito de falar. Porque eu sou assim, né? Sim. Mas eu achei uma coisa muito bacana, porque traz uma coisa diferente, porque geralmente a mão é um problema. Ninguém sabe o que fazer com a mão, né? E eu vi um repertório, mexe pra cá, mexe pra lá, bota no bolso e vai e faz. Eu falei, cara, vamos estudar isso aqui, porque é legal. Agora eu me lembrei. Sabe o que eu olhava muito antes de começar? A MTV.
Eu olhava muito as meninas que eram VJs, né? Aham. Então, naquela época, era uma tendência, assim, muito legal. Todo mundo assistia. Isso, E eu via o jeito que elas se movimentavam. Eu acho que um pouco eu inspirou, peguei. Veio de lá. Se inspirou nelas. Eu acho. A Fernanda Lima, eu acho que era VJ da MTV. era. Eu assistia, eu gostava. Então, e elas chamavam, explicavam as músicas e contavam, davam notícia. Então, eu acho Ela que... tá dando pulinho, ó. Aham. Ah, e a vida é sempre assim, a gente vai se inspirando nas Isso, coisas, né? Você teve algum problema com sotaque? Quando eu fui morar em Criciúma, teve uma fonoaudióloga que me convenceu que eu não podia usar o meu R. Que eu falo porta, né? Eu Que é o nasci em daqui, Lages, né? mas eu vivi aqui a vida Sim. inteira. Uhum. Eu vim pra cá com 5 anos, eu acho. E eu não tinha como. E tinha que falar o quê? Porta? Porta. Porta. Eu até É falei difícil, um pouco né? de tempo, mas depois eu muito parei, difícil gente. É difícil acostumar, falar É. porta. E não faz sentido, né? Tu não precisa falar como as pessoas. Sim, porque cada um tem a sua identidade ali, né? Não sei o pessoal do interior, Sim. como eu. É. Lá do interior de São Paulo, São José do Rio Preto, o pessoal fala bem assim, puxado, né? A Simone até foi pra lá já. É diferente, né? Você É sente bem assim. diferente. Nossa, mas o porta, porteira, portão, né? Eu acho que se eu fosse apresentar um programa no Rio Grande do Sul, eu teria problema. Aí eu acho que sim. Como eu fui pra Criciúma, acho que, né, tá no mesmo estado. Isso, mas pertinho. é que ninguém é mais bairrista do que o gaúcho. E ele gosta de se escutar. Ele não gosta de outros sotaques, assim, não é que não gosta, mas ele não gosta lá no território deles, assim. É bem difícil um profissional de comunicação de outro estado Imagina um se dar bem manezinho no Rio Grande do apresentando Sul. um jornal no Rio Grande do Sul. Não existe. o que é engraçado, e aqui, não. né? E Aqui é o aqui contrário. tem gaúcho, tem É. paulista, tem carioca. Mas aqui é uma cidade que acolhe todo mundo. Isso, é. O catarinense, ele não é bairrista. a TL lá, né? Só tem gaúcho falando, né? É. Mas é que nesse caso, a Atlântida, ela é dos Tem dois estados. dos dois, né? Ela é dos dois Mas se é estados. dos dois, podia ter só Não, catarinense, porque né? mas é que a RBS é gaúcha, né? Ela não é mais aqui, agora é Pois outra é, empresa que pois quer é. nesse. Então acaba ficando bem gaúcha mesmo a A Atlântida. predominância é É. gauchês. Uma pergunta fácil agora, assim. Figueirense e Avaí, qual que é o melhor time? Não, eu sou figueirense. Aê! Então pronto aí, ó. Já mato agora, já, né? Tá, essa foi fácil demais. Também sou figueirense Mas pela eu influência sempre do meu torci pai. pra todos os times. Eu não tem como negar o teu time o tempo inteiro. Eu não falava porque eu era orientada a não falar. Tomar partido, né? Não podia tomar partido. Eu sempre torci pra todos os times se darem bem. Porque quando todos os times se dão bem, o meu programa tem audiência. Bombava, Eu né? tenho meu salário, eu tenho todos os patrocinadores, entendeu? É Mas- meu interesse. Só que as pessoas não acham isso. Elas acham que eu vou falar mal dos times que não são meu time. Sim. Mas naquele dia de dar aquela notícia, o Avaí ganhou a final do Figueira, não saía meio atravessadinho? Não. Aí ganhou o clássico, né? Ganhou o clássico. Aliás, O figueirense acha que tu é havaiana. O havaiano acha que tu é havaiana. Isso. Sempre. Existe, né? tá sempre assim. complicado. Mas hoje em dia as pessoas já assumem, né? Já assumem, já é diferente. O jornalista hoje ele já diz qual é logo o de time cara, dele e paciência. A pessoa que né? tenha... E é verdade. Como uma pessoa vai trabalhar no jornalismo esportivo sem gostar de esporte? É. Se tu gosta de esporte, como é que tu não vai ter time? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Eu dizia que eu era Inter de Lages, Boa. que é da minha terra, né? E aí ficava neutra. Não, mas daí depois o Inter de Lages veio pro Campeonato Catarinense da Série A. E daí tava ali entre eles. Muito bem. E como é que foi a saída da TV? Quis ter outros ares? Foi empreender? Como é que foi Pra essa mim, transição tua? Quando eu tava na TV, eu já tava no marketing da empresa Minha Família, né? Que é a Quevedo Joalheria Ótica. E eu já tinha uma loja com a minha irmã. Ela é minha sócia lá em Biguaçu, então a gente já tinha uma. Eu já tava fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Mas sair da TV foi um choque, porque
E ao mesmo tempo não foi, né? Porque quando eles venderam a empresa, a gente sabia que os maiores salários iam acabar caindo. Porque a NSC, ela é de um grupo de empresa de genérico, de medicamento, que tem um lucro altíssimo. Eles nunca vão ganhar isso na comunicação. Então, o único jeito era cortar. E eles foram cortando, assim. E conforme tu vai vendo que as pessoas vão caindo à tua direita, caindo à tua esquerda, tu já sabe que uma hora vai ser a tua vez. Porque eu tinha um contrato de 5 horas e tinha um salário alto. Eu era editora-chefe. Então, de alguma forma, eu já esperava. E daí eu abri a segunda loja, né? Como eu tive minha rescisão, tudo, eu abri a segunda loja. E o mais difícil foi perder a rotina. A rotina. Você se acostuma, né? Eu bati a ponto, né? Isso, horário pra tudo, já tá com a vida organizada, né? Aí depois você acorda a hora que quer... E essa liberdade, ela é perigosa e ela te deixa insegura. Pra quem sempre bateu ponto, não ter horário é um gatilho de insegurança, porque parece que tu não tá fazendo nada. Então, tu começa a te ocupar o tempo inteiro. Hoje, eu sou uma pessoa ocupada o tempo todo. Eu acho que até à noite, assim. Talvez até mais durante a noite eu tô fazendo alguma coisa. Você trabalhava na TV, né? Muito mais. E o tempinho que sobra, ela ainda vem gravar podcast, ver se pode. A gente arranja isso. Nem sobrou tempo, né? Ela teve que abrir mão de uma coisa. Às vezes, assim, o meu marido fala, qual é a tua agenda? Daí eu falo, assim, os principais, né? E daí hoje eu mandei pra ele, que eu tinha aqueles horários ali pra fazer, e eu mandei pra ele tudo que eu tinha pra fazer. Ele só disse assim, impossível. Não tem como. Não tem como. E não tem como. E as pessoas às vezes perguntam, porque como eu tenho várias atividades, né? Eu tenho as Eu tenho marketing das lojas, apesar da minha irmã que tratar da administração, mas sempre eu tenho alguma coisa pra fazer. Eu que atendo o saque das lojas, sou eu que respondo o WhatsApp. Aí eu tenho imobiliária, que eu abri uma imobiliária, eu e o meu marido, né? Podemos falar Podemos qual é. falar também. Ah, tá. É a auxiliadora predial no Estreito. Auxiliadora, muito bem. Quem quiser comprar imóvel, vender, vai lá. Compra, vende e administra condomínio. A do Estreito. Ali no Estreito, na Santos Saraiva, a gente abriu ali... Eu já estava 6 anos trabalhando como corretora. E o ano passado eu coloquei na balança, assim... mestre de cerimônia, publicidade, que eu faço bastante comercial... as lojas, né, a Quevedo, e a minha atividade como corretora de imóveis. E financeiramente era impossível não reconhecer que aquilo ali é o meu caminho de maior sucesso, né? Talvez até pela comunicação. Talvez eu use toda a minha comunicação como jornalista, as pessoas que eu conheço também, todos os caminhos em que todas as portas que eu posso abrir. Então, eu pensei, não, agora a gente vai dar uma atenção pra isso. E daí a gente resolveu abrir imobiliária. Aí as pessoas perguntam assim, tá, porque daí tem marido, tem filho, tem os meus enteados, que agora nós somos 6, né? Como é que tu tem tempo? Como é que tu dá conta? Eu falei, eu não dou conta. Alguma coisa sempre sai mal feita. É o pato que anda, nada e voa. Ele não anda bem, não nada bem, não voa bem. Mas hoje, não sei se as mídias sociais aí que têm colocado um pouco dessa imagem de perfeição e matar um leão por dia e dar conta de tudo. Porque gente, acaba que não tem como, né? Como. Aí tá estourando burnout na galera toda aí, o pessoal ficando, né, ansiedade, porque não consegue dar conta de tudo e não dá conta mesmo, né? Tem que ter um momento de relaxar. Você consegue ter um momento de relaxar? O problema é a exigência, né? É a exigência do 24 horas. É o 24 on, que muita gente fala, né? 24 on, 24 on. É impossível. Tu tem que se cuidar também um pouco, né? Cuidar um pouco de ti. E eu acho que uma coisa importante também é a pessoa aceitar que nem tudo vai sair 100%, né? Não ficar se cobrando, né? E fazer aquilo que dá dentro do possível e pronto. E não é nem só o se cobrando que não vai ficar o 100%. Quando dá errado, tu não pode se chicotear. E ninguém à tua volta pode te dizer, tal coisa.
porque tu estás sobrecarregada. Se tu estás sobrecarregada, alguma coisa não vai dar certo. Ou alguma coisa vai sair do teu controle. Eu sempre fui de controlar muito as coisas. Então, eu tô tentando parar com isso, mas é muito difícil. Um pouco mais descentralizadora. Você lida bem com a crítica? Não. Essa vai ser polêmica. Bom. Essa vai ser polêmica. Vê-se! Eu não lido bem com a crítica, assim. Porque você sempre teve uma profissão de muita exposição que devia vir crítica o tempo todo. Porque você tá exposto, o pessoal tá julgando o teu trabalho. Mas eu tinha muito pouco. A gente não tinha tanta rede social, não tinha tanta coisa não chegava assim. até você. E a pessoa na tua frente só fala bem, né? Então eu não tinha muito isso. Então eu acho que até o contrário, como tu é muito enaltecida na hora da crítica, né? Como eu sou uma pessoa... Eu sou daquelas pessoas que querem agradar todo mundo, que ainda vive aquela criança. Que hoje em dia todo mundo fala disso, né? Na psicologia, eu sou aquela pessoa que quer agradar todo mundo, que não briga com ninguém, que não arranja encrenca. Então, quando alguma coisa sai errado, ou quando eu recebo uma crítica, eu não reajo muito bem. Porque... Você não atendeu a expectativa da pessoa. Eu fico magoada. Tá vendo, senhor Danilo? É que ele me cobra assim muito. Também. Ele me cobra muito, né? Que a Simone, às vezes, deixa de começar várias coisas com medo do que vai ser o julgamento, que as pessoas vão falar, mesmo ela querendo, às vezes. Ele fala que eu não aceito bem as críticas, mas eu acho que isso é comum, assim. Muitas pessoas têm isso, né? A gente vai tentando lidar com isso. O que eu não gosto? Que me faz muito mal e que eu nem quero na vida, assim. Ter em volta pessoas que só olham o ruim. Só te puxa pra baixo, Se tu só olha o ruim, tu não vai pra frente, tu não vai crescer. Então, se eu tiver em volta, se eu passar a ouvir sempre o que eu fiz de errado, eu não vou crescer. Eu não vou dar certo, porque aquilo ali vai me travar, porque me trava. A minha personalidade é assim. Isso. Eu sempre tô pensando no bom. Gente, a minha mãe tava parada na mesa de cirurgia. Ela ficou 10 minutos com o coração parado. As minhas irmãs se desesperaram, se jogaram no chão, na porta da... E pra mim, ela ia voltar. Ela ia voltar, ela ia voltar. E aquilo, eu fiquei assim e falava pra elas. E eu realmente acreditava naquilo. E ela voltou. Porque eu penso assim, eu só vou sofrer depois que acontecer, não. Isso eu falo pra Simone, porque faz muita diferença. Até, eu acho que o que a igreja usa com a questão da fé. Se você tem fé que aquilo vai dar certo, você acredita, tem alguém te olhando, alguém vai te abençoar ali, aquilo vai dar certo, o teu ânimo de fazer aquilo é outro. Se você vai pra uma coisa incerta, né? Você fala, poxa, será que eu tô fazendo certo? Pô, às vezes eu só tô perdendo meu tempo. Mas não, tem alguma coisa te falando assim, vai que vai dar certo. Pô, você se joga naquilo. Mas eu sou uma pessoa bem positiva, né? Eu sou positiva e resiliente. Eu não desisto fácil. Eu acho que isso é muito importante para qualquer atividade. Importante, né? Eu não desisto. Eu sigo em frente. Para eu desistir de alguma coisa, eu tenho que ter tentado tudo mesmo. Eu não desisto fácil de nada e de ninguém. Isso é bom. Eu acho bom. É ótimo. Eu vi um vídeo que rolou muito tempo atrás do Clóvis de Barros Filho, filósofo, famosinho. E ele estava dando uma aula e falando isso. Falou, não tem como eu não entender alguma coisa que alguém tenha feito. Porque o cara fez, eu só tenho que entender. E se alguém fala, você não dá conta, ele fala, nossa, eu chego em casa e é só aquilo que eu vou fazer, porque como pode eu não dar conta, né? Acho que às vezes precisa um pouco desse ímpeto, assim, não, calma aí, por que eu não dou conta disso? Vou fazer, vou melhorar, vou me aprimorar, acho que é assim, né? Pra ter sucesso, né? Eu nunca cozinhei. E eu achava que eu não dava conta, que eu nunca ia... Porque graças a Deus eu tive a Paty na minha vida, ela trabalhou 20 anos na minha casa e ela me ajudava a cuidar dos meus filhos, eu precisava de uma estrutura assim, né? Quando eles eram pequenos. Então, mais ainda eu não cozinhava, né? E de uns anos pra cá, eu comecei a me aventurar, assim, um pouco. E é exatamente isso. Eu disse pra mim mesma que eu era capaz de fazer algumas coisas. Não muitas, né? Mas, foi um dos maiores desafios da minha vida. Cozinhar. Porque eu sempre pensei assim...
Deus me deu outros talentos para poder ter uma condição e uma estrutura para eu não precisar fazer aquilo. Porque se eu estiver fazendo aquilo, eu vou estar deixando de fazer outra coisa que é mais importante para mim. Naquela hora, né? A minha hora é muito cara. Mas, enfim, hoje em dia eu faço. Deu certo. E é isso que eu ia perguntar também. Como é que é a Suiane em casa, assim? O que gosta de fazer? O que faz por lazer, para se divertir? Como é que é? Hoje em dia, a gente tem uma estrutura familiar na minha casa, na minha unidade familiar mesmo, né? Porque durante muito tempo, a minha unidade familiar, ela era misturada com os meus pais e as minhas irmãs. Muito casamento é assim, né? E hoje não. A gente tem a nossa unidade familiar. Eu, meu marido, meus 2 filhos, meus 2 enteados. A gente trouxe os 2, um morava em Dublin, outro morava em Jurerê, para morar no prédio junto com a gente, e esse foi o nosso projeto. Pra gente fazer dar certo. Eles são todos grandes, né? É 26, é 23, é 21 e 16. Idade então, perto, assim, né? Próximo. A gente quer ajudar eles a decolar e essa é a hora. Então, a gente convive muito, né? É o churrasco, o Marcelo gosta de fazer churrasco, que a gente adora. Série, eu adoro ver novela. Eu vejo as novelas todas. E às vezes eu não vejo ao vivo. Eu vejo no Globoplay como se fosse uma série. Às vezes a novela já tá acabando e eu tô começando a ver ela. Eu gosto bastante. Eu vejo muita televisão. Sempre fui assim. Noveleira. E gosto de passear, gosto de sair. E eu tenho os grupos das minhas amigas. Como eu disse, eu não desisto de ninguém, né? Aí eu tenho as amigas do coração, que eram do Colégio Coração de Jesus. As amigas das antigas, que são as meninas que eram escoteiras comigo. E a gente tem o grupo, a nossa amizade é mais de 30 anos, né? E o nosso grupo já tem mais de 10. Olha que legal. Que a gente se reconectou. E as minhas amigas mais próximas, que é a minha comadre, a Lele e a Tati, que é minha amiga que foi desde novinha, as minhas melhores amigas, elas estão comigo a vida inteira. Então a gente se curte assim, né? Eu tenho o grupo das mães amigas. Então, assim, eu vou dando atenção pra cada uma. Adoro sair, tomar um Aperol, né? Legal. Esses malls que tem agora, né? O Spot, Top Market, Pátio Milano. São bem bacanas, né? Eu adoro, assim, passear com as amigas. Mas o principal... Eu gosto hoje dos momentos que eu tenho de casal, assim. Acho muito gostoso, sabe? Às vezes a gente sai só pra dar uma volta. Vamos passar em Jurerê, vamos tomar um shopping em algum lugar. Não precisa ter um grande evento, assim. Estando a gente, tá bom. E a gente aprendeu a viajar só nós 2, a fazer as coisas só nós 2. Claro, quando tu tem filho, né, tu faz aquele outro movimento contrário. Como eles são grandes, a gente tem os nossos momentos com eles. Hoje a gente tem muito momento só nosso. Tem essa liberdade, né, porque não precisa mais eles acompanharem todas as viagens. Né? E eu acho que, como a gente foi namorado quando a gente tinha 20 anos e a gente voltou né, a gente tá junto, casado 4 anos, eu acho que a gente tem uma ânsia de viver o que não foi vivido. Talvez por isso a gente se conecte tanto e a gente faça as coisas tão junto e tão os 2, né? E não todo mundo junto. E tem que ter esse momento, né? De estar ali curtindo os 2. Até porque os filhos têm uma hora que já não querem estar ali o tempo todo com os pais, né? Cada um quer ter sua vida, seus amigos, quer sair, né? Aliás, foi fácil pra ti essa fase assim, do sair do ninho, da asinha da mãe? Não, nossa, eu fui pra Criciúma, chorava todo dia, né? Porque eu fui morar lá sozinha, 20 anos. E eu chorava todo dia, e daí eu ligava pra ela que eu queria ir embora. Aí um dia eu liguei pra minha avó. A minha avó disse, se a tua mãe não te quer, pode vir morar em Lages com a avó. A avó é sempre assim, né? Cara, eu fiquei me imaginando morando lá e pensei, não, vou parar de reclamar. E daí eu comecei a namorar o Marcelo. E daí eu me acostumei com a cidade. Arrumei um namorado, tava legal e tal. Mas eu queria muito voltar pra casa. Depois eu só saí quando eu casei. Mas na minha lua de mel eu queria voltar pra casa. Eu chorei horrores. Porque eu queria voltar pra casa. Eu sou bem grudada, assim, com a mãe, com a família. Até hoje? Sim.
O que me levanta uma dúvida. Você chega a chorar que quer voltar pra casa, Simone? Eu tô vendo que ele tá direcionando. Às vezes ele eu tô tá vendo... Não, eu tô achando engraçado o podcast de hoje que ele tá direcionando ele faz as perguntas. Gente, eu pensei, ué, o que saber dos dois lados. É engraçado. O que tá acontecendo hoje? Que ele tá direcionando as perguntas pra Suiane, mas querendo tocar pra mim. Gente, eu saí do meu ninho agora. Eu saí do ninho da minha conexão familiar, porque durante toda a minha vida eu vivi com eles assim muito intensamente junto. E isso não é saudável para a vida de casal, não é. Então, como a gente quer muito dar certo e então a gente criou mesmo o nosso núcleo familiar e o nosso momento a dois. Então, eu acho que foi agora que eu saí do ninho. Que eu não vou todo fim de semana almoçar lá, que eu não tô lá o tempo inteiro. E é saudável, né? É bom, né? Demora um pouco pra acostumar, mas vai que vai, né? Eu tô bem quietinha nesse podcast, mas depois o bicho pega. Mas quando a gente vai ter filho, meu Deus, a gente só quer a mãe da gente, né? É normal. Lógico. Pra ficar ali dando aquele apoio, aquela força, né? Depois de ouvir tudo que ela faz, eu acho que ela devia lançar um curso na internet de gerenciamento de tempo, né? Porque não tem como, pois gente. Né? Se eu tiver uma vida social com mais de 3 amigos, já explode tudo. Não cabe, né? Não é assim? A gente chega uma hora que tem que escolher, tá? Não, mas tem que... Faz uns 6 meses... Né? E elas são ciumentas, né? Uma tem ciúme do grupo da outra. Imagina. Então... Eu falei essa semana. Aí vamos fazer alguma coisa na quinta. Eu falei, gente, olha só, eu só tinha segunda... E eu já combinei com outro grupo. E assim a gente vai, né? Amigo tem que ser sincero, né? É verdade. Porque, às vezes uma vez por semana, às vezes o Marcelo vai fazer um jogo, que hoje ele trabalha na CBN e na NSC. Então, quando ele sai pra fazer jogo, ou quando ele vai numa pelada, daí eu marco alguma coisa com elas. Senão a gente faz as coisas juntos. A gente faz as coisas sempre juntos. Bacana. Muito bem, depois a gente vai pegar umas dicas aqui de como fazer essa planilha para dar certo essa coisa toda. Não é fácil. Suiane, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Eu queria que você deixasse uma mensagem, um abraço, ou para quem está começando no jornalismo e quer ter a mesma carreira que você teve, o mesmo sucesso. Nossa câmera está aberta ali, pode mandar uma mensagem para a galera. Bom, para quem pensa em fazer jornalismo, primeira coisa, lê muito. Olhar todos os outros jornalistas, pensar muito sobre o sentido de notícia, o sentido de verdade, o sentido da comunicação. Antes de tudo, você tem que ser um comunicador, tem que entender o que você vai fazer. O jornalismo hoje é uma profissão de muita responsabilidade, porque qualquer blogueiro acha que é jornalista, e não é verdade. Então, checar uma notícia é muito importante, o nosso papel é muito importante, porque ele muda a vida das pessoas. Eu vi isso 1000 vezes na minha carreira, mas eu acho que hoje o papel de quem vai lá, faz o vestibular para jornalismo e quer ser um profissional de comunicação é muito mais delicado. Porque ele tem uma responsabilidade maior ainda. Porque ele vai ter milhões de pessoas contando mentiras. Então, olha só como o papel dele checar e trazer só a verdade é mais importante ainda do que na minha época. Então, esse é um recadinho. E não desistam, né? Porque assim, eu coloquei na minha cabeça que era aquilo que eu queria e eu nem imaginava que podia dar errado. Eu só ia em frente. Na verdade, com tudo, assim, eu faço dessa maneira. Vai em frente sempre que acontece. Que dá certo. Tá vendo, gente? A mensagem é acredite nos seus sonhos, né? Eu sempre falo isso, né, Simone? Tem que acreditar. Se você tem um sonho, você não precisa se censurar. Tem gente que sonha só um pouquinho, né? Eu vou sonhar só isso porque aquele outro sonho é muito pra mim. Não, aquele lá é inatingível. Não, sonho é de graça. Pode sonhar, corre atrás daquilo que uma hora acontece. Essa foi a mensagem que a Suiane trouxe aqui pra gente hoje. Suiane, queria te agradecer demais por ter encaixado um tempinho pra vir aqui dar essa entrevista pra gente. Foi muito bom te receber. Eu adorei, né? Eu falo demais, né? Vocês viram. Isso é muito bom. Ainda mais num podcast, né? E pra você que gostou, quer conhecer mais o trabalho dela, entra lá no Instagram, @SuianeQuevedo, né? Já segue ela lá. Já também se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. E eu espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá!